Olá, aqui é Alexandre Figueiredo, esta é mais uma edição do TV Linhaça. Pedimos para que vocês se inscrevam, compartilhem, dêem um like, aperte o sininho e ajude a divulgar o nosso canal, que precisa ter mais seguidores. E não se esqueçam de adquirir o livro Esses Intelectuais Pertinentes, que explica o golpe político de 2016 através do âmbito cultural. É um livro fundamental para entender a crise que está vivendo a cultura brasileira nos últimos anos. O tema de hoje é clássicos ou grandes sucessos? Então, existe um costume nos últimos 30 anos das pessoas criarem um eufemismo, né, para definir os grandes sucessos como se fossem clássicos. E isso é uma segunda, digamos assim, uma segunda modificação do sentido de clássico que havia existido antes. Que sabemos que tem uma categoria chamada música clássica, né? Então os clássicos eram aquelas músicas eruditas, orquestradas, que havia antes, né? De grandes orquestras, com aquelas longas peças musicais que até hoje são bastante conhecidas, né? De grandes compositores, né? Eram obras que focalizavam os arranjos e a obra dos compositores, né? E as orquestras tinham que seguir toda aquela linha de arranjos, de melodias, né? Invariável. Porque o que está em jogo é o compositor, né? É a obra, a música ali, né? Não é a questão do intérprete. Né? Isso foi durante muito tempo, quando a música clássica ela se tornava a música padrão no imaginário social da humanidade ocidental. Né? Então a coisa mudou, certo? E aí vemos que o sentido de clássicos se tornou mais flexível. E esse sentido correspondia a canções consideradas icônicas, né, que marcam a carreira de um determinado artista num âmbito que a gente considera ser pop, embora esse termo seja bastante controverso, né, bastante vago, superficial, e eu particularmente não gosto desse termo pop. Né. É apenas uma questão de formalidade definir o pop como um afrouxamento daquela perspectiva que havia antes com a música clássica. E aí vieram os clássicos como de uma música mais sofisticada, mas dentro de um contexto, seja pop, seja depois o som alternativo ou experimental, seja do jazz, né, do bebop, do jazz, depois do rock psicodélico, do rock progressivo, do rock alternativo, né? E teve também as subversões dentro da música clássica, que é a música concreta que abriu esse caminho todo. Né? Então, clássicos passaram a ser consideradas as músicas icônicas, né? As músicas mais marcantes, né? Não necessariamente canções que comercialmente foram trabalhadas para divulgar esses intérpretes. Muitas vezes pode ser uma canção do Velvet Underground que não chegou às paradas do sucesso, pode ser um clássico. Né? Digamos, Venus in Furs, Femme Fatale, né? E Earring. É um exemplo que se tem, né? Do Velvet Underground ali. E no rock progressivo tem, por exemplo, Proclamation, Cogs and Cogs, do Gentle Giant, Aqualung, do Jethro Tull, né? Então, do rock alternativo, temos também canções diversas, como, por exemplo, no caso do Wedding Present, né, a subestimada banda britânica, tem Brasneck, tem Kennedy, né? E aí
é, são essas canções que se tornaram os clássicos, né? Tem também o caso Led Zeppelin, o caso é que podemos citar Stairway to Heaven, Black Dog, e tantas outras aí, DJ Maker, né? Um monte de outras ali, né? Eric Clapton tem várias, Leila, tem as músicas dele com outros grupos, os projetos como o Cream, né? I'm Free, Strange Brew. Então, os Rolling Stones, tem um monte de clássicos, os Beatles. Então, esse sentido de clássicos, né, são canções icônicas, não necessariamente as mais bem-sucedidas, as mais tocadas, as mais populares, mas canções que servem de cartão de visita para esses intérpretes. Agora, dos anos 90 para cá, a coisa mudou mais ainda, né? Principalmente num país preguiçoso, culturalmente preguiçoso como o Brasil, em que as pessoas se contentam em ouvir pequenos punhados de música, né? Que são os mais conhecidas, né? Mais para agradar os outros, mais para agradar os amigos do que para agradar a própria pessoa. E aí, o que temos? Temos o uso do termo clássico como um eufemismo para o hit parade, para os grandes sucessos, né? Para os greatest hits. E existe uma grande diferença nisso, porque os greatest hits, os grandes sucessos, são apenas músicas que foram comercializadas para tocar em rádio, para virar cabeças de compacto, para se tornarem hits em emissoras de rádio comerciais e para jogar os intérpretes para se apresentar em programas de auditório. Então, esses são os hits, são os sucessos, né? São aquelas músicas que aparecem na Billboard em posições altas, né? Mesmo que sejam o 70º lugar, né? Que estejam nas 100, nas 40 a mais, nas 20 mais, né? E no Brasil, um Brasil que é cego, né? E por isso quem aparece com um olho ali é rei. Aí as pessoas pensam, por exemplo, que uma música do Police, relativamente acessível, como King of Pain, é lado B. O Police tem um monte de lados B verdadeiros que foram lançados, escondidos em vários compactos, em várias faixas assim, não aproveitadas em LPs, e o pessoal acha que King of Pain é o lado B. Né? Tem um monte de gente, infelizmente, desinformada, um monte de gente superficial em canais de YouTube falando de música ali, gente que não sai da zona de conforto do mainstream, né? E ficam se achando os especialistas de música, né? Esses canais de YouTube, tem também a imprensa, tem também os próprios jornalistas sérios que passam pano nesse hit parade, que ficam exaltando o óbvio, o previsível, né? Ficam tratando, por exemplo, o Flaming Lips como a salvação da humanidade, que é o que se vê no Brasil. Lá fora é um grupinho, é um Subweezer, né? É um bobo grunge que não convence muito, né? Porque tem muitos nomes bem melhores do que Flaming Lips, né? E tantos outros que usam o rótulo de alternativo, mas mais parecendo um rótulo de pastilha, de drops de hortelã, coisa assim, né? Do que uma postura realmente alternativa. Então, aí fica chato. Inclusive numa cultura rock completamente imbecilizada, ridicularizada, que é a do Brasil, cujas rádios rock que existem hoje não passam de Jovem Pan com guitarras. Então, o sentido de clássicos ficou completamente deturpado. Clássico virou hit parade, virou os hits, os greatest hits. Foi uma avacalhação geral. É uma coisa, tratar a inteligência humana de maneira depreciativa. E aí,
ficamos ali aguentando barbaridades como definir Sweet Child O' Mine do Guns N' Roses como clássico. Aquilo não é clássico, aquilo é hit. Guns N' Roses nunca foi clássico do rock. Nem Guns N' Roses, nem Bon Jovi, nem Mötley Crüe, nem Poison, e essas barbaridades todas. E nem o Bloodhound Gang ali, que a 89 FM e a Rádio Cidade nos anos 2000 tocou mais do que muito roqueiro sério aí, que essas rádios idiotas só recorrem para tentar alavancar Ibope ou tentar parecer sérias ali nas revistas de rock, né? Só para essas Jovem Pan com guitarras parecerem bem na fita, nas páginas do Road Crew, do Rock Brigade ali e tudo mais, né? Porque eles também, aí esses jornalistas das revistas de rock têm que passar pano nessas rádios comerciais ditas de rock que empregam o que tá no o que as rádios pop descartaram por excesso de contingente. Ou alguém vai achar que Demi Morales, que Zé Luiz, da 89 FM, são roqueirões da pesada. Eles nem ouvem rock. Não ouvem rock, não. Se o Zé Luiz fosse roqueiro, o Zé Luiz da 89 FM, a filha dele, a famosíssima Manu Gavassi, seria a nossa Joan Jett. Mas só que isso não ocorreu. Então essa mentalidade toda é que define clássico como um eufemismo para hit parade, como para os greatest hits. E isso está a serviço da preguiça humana, da incapacidade das pessoas de ouvir algo além do óbvio, do previsível, do manjado, do mais comercial ou do mais comercializado. Se trata do rock autêntico que consegue furar o bloqueio das rádios. Então isso é lamentável, essa confusão de hit parade com clássicos que só serve para pessoas completamente desinformadas que ficam se achando, sabem muito pouco e querem se passar por sábias, por especializadas. É triste isso. Ficamos por aqui então, desejando boa sorte a todos, um grande abraço e até lá.